Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. E aí, tudo tranquilo? Então, na aulinha passada, a gente começou a resolver, a gente já resolveu de fato as questões envolvendo teoria geral da Constituição. Tratamos ali de questões envolvendo o poder constituinte. A gente ficou devendo tratar das questões envolvendo controle de constitucionalidade, galera. Então, a gente já vai começar a tratar a partir de agora de controle de constitucionalidade. Antes da gente resolver as questões, vamos passar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre algumas ideias importantes que vocês precisam absorver para resolver questões envolvendo a matéria que a gente vai tratar agora, que é controle de constitucionalidade. Primeiro pontinho que a gente precisa saber, que a gente tem que lembrar. Quais são os pressupostos para a existência do controle de constitucionalidade? Galera, a gente sabe que o controle de constitucionalidade nada mais é que análise da compatibilidade vertical entre a Constituição e as demais normas. Então, aquelas normas que forem compatíveis são constitucionais. As que forem incompatíveis, obviamente, serão inconstitucionais. É importante a gente lembrar que, para a gente, a inconstitucionalidade acarreta a nulidade da norma. Então, quais são as consequências que a gente vai ter com relação a isso? Vamos lembrar, se a inconstitucionalidade acarreta a nulidade, uma decisão que determina a inconstitucionalidade, ela tem natureza meramente declaratória. Então, a decisão judicial, ela declara a norma inconstitucional, porque a norma é uma norma nula desde a sua origem. E com relação à sua eficácia temporal, vamos lembrar, norma inconstitucional é inconstitucional ex tunc, ou seja, a decisão judicial tem efeitos ex tunc. Mas o que é que precisa existir na ordem jurídica para ela aceitar essa ideia de inconstitucionalidade? Ora, se a inconstitucionalidade, como a gente acabou de ver, é a análise da compatibilidade vertical das demais normas com a Constituição, então a gente tem que ter a primeira ideia. Qual é a primeira ideia? Para você admitir uma ideia de controle de constitucionalidade, a Constituição tem que estar no topo da ordem jurídica. Ou seja, o país deve adotar a ideia de supremacia formal da Constituição. Então, a supremacia formal da Constituição é o primeiro pressuposto que deve existir para assumir-se a ideia de controle de constitucionalidade. Mas qual é a técnica que você utiliza para colocar a Constituição no topo da ordem jurídica? Ora, se eu quero colocar minha Constituição no topo da ordem jurídica, eu vou ter que assumir que ela tem uma hierarquia com relação às demais normas. E como é que eu mantenho essa hierarquia? É fácil, galera, não tem estresse. Ora, se minha Constituição está no topo da ordem jurídica hierarquizada, ela está no ponto supremo da ordem jurídica, no ponto lá supremo superior da pirâmide, o que é que eu tenho que entender? Que uma lei, ela não vai poder modificar a Constituição. Ora, para que eu impeça uma lei de modificar a Constituição, eu tenho que estabelecer um procedimento diferenciado para alterar as normas da Constituição. Então, para eu alterar uma norma da Constituição, adotando-se a ideia da supremacia formal, aquela Constituição só vai poder sofrer alterações por meio de um procedimento diferenciado. O que vai me acarretar o quê? A ideia de uma Constituição rígida. Exatamente isso, galera. A rigidez constitucional é o segundo pressuposto para você admitir a ideia de controle de constitucionalidade. Então vamos lembrar, para eu admitir a ideia de controle de constitucionalidade, eu tenho que ter uma Constituição rígida e a ideia de supremacia formal da Constituição. Além disso, eu tenho que ter ainda um terceiro pressuposto. Qual é o terceiro pressuposto? Eu tenho que atribuir competência a um órgão ou a determinados órgãos para que eles possam exercer o controle de constitucionalidade. Então, a atribuição de competência é o terceiro pressuposto. Então, não tem mistério, hein? Vamos lembrar, hein? Se vier na provinha de vocês quais são os pressupostos para a admissão da existência de um controle de constitucionalidade, não tem erro. É lembrar a supremacia formal da Constituição, rigidez constitucional e atribuição de competência para um determinado órgão. Dentro dessa ideia, né, os pressupostos a gente já conseguiu absorver. Vamos dar um segundo passinho aqui importante. Quais são os tipos de inconstitucionalidade que podem atingir uma norma? A gente já sabe que a inconstitucionalidade gera nulidade da norma com eficácia ex tunc, decisão é meramente declaratória. E quais são os tipos de inconstitucionalidade que podem atingir uma norma? Está lá no edital de vocês, galera. A noção de inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Vamos tratar primeiro da inconstitucionalidade por ação. A inconstitucionalidade por ação, vamos começar com uma ideia simplesinha, que não oferece nenhuma dificuldade. Lembrar, inconstitucionalidade por ação nada mais é que uma atuação positiva do poder público que é incompatível com a Constituição. Só isso.
Atuação positiva do poder público incompatível com a Constituição é uma inconstitucionalidade por ação. A Constituição quer que o poder público ande para a direita, ele anda para a esquerda. Anda no sentido contrário ao mandamento constitucional. Você vai ter uma situação de inconstitucionalidade por ação. E essa inconstitucionalidade por ação assume duas espécies. Vamos a elas. Galerinha, vamos lembrar, a gente está tratando de inconstitucionalidade por ação. Duas espécies. Primeira espécie, a chamada inconstitucionalidade por ação material. A chamada inconstitucionalidade material. O que é isso? A inconstitucionalidade material, galera, você vai encontrar no ato do poder público cujo conteúdo, cuja substância, cuja matéria é incompatível com a Constituição. Então, se você tem um ato do poder público cuja matéria é incompatível com o tratamento constitucional, você vai ter inconstitucionalidade por ação material. Essa inconstitucionalidade por ação material é também chamada de inconstitucionalidade normoestática. Então lembrem, inconstitucionalidade por ação material ou inconstitucionalidade normoestática é exatamente a mesma coisa. Imagine uma lei penal que atribua uma pena de prisão perpétua a quem cometa um certo crime. A gente sabe que a Constituição ela veda a aplicação de penas de caráter perpétuo, logo essa norma seria inconstitucional por ação material, ela teria inconstitucionalidade normoestática. Segundo tipo de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade por ação formal. O que é a inconstitucionalidade por ação formal? Na inconstitucionalidade por ação formal, também chamada de inconstitucionalidade normodinâmica, inconstitucionalidade por ação formal, você vai ter um vício não no conteúdo da norma. Esse vício você vai encontrar no processo de elaboração da norma. Então, se a norma ela foi elaborada por um procedimento desconforme ao previsto na Constituição, ela vai ter o quê? Uma inconstitucionalidade por ação formal ou normodinâmica. A gente sabe que a Constituição ela estabelece os procedimentos necessários à elaboração dos demais atos normativos. São aquelas regras lá de processo legislativo. Se por acaso existe uma desobediência a uma dessas regras, a norma formada será formalmente inconstitucional. Então a gente já sabe, a inconstitucionalidade por ação pode ser material, um vício no conteúdo, ou formal, um vício no procedimento. A gente tem ainda um segundo tipo de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade por omissão. Nessa aqui também não tem estresse, galera. Enquanto a inconstitucionalidade por ação resulta de uma atuação positiva do poder público incompatível com a Constituição, a inconstitucionalidade por omissão resulta numa atuação negativa, numa inércia estatal que ofende a Constituição. A Constituição quer que o poder público ande para a direita e ele não anda. Na apuração, ela quer que ande para a direita e ele anda para a esquerda. Uma atuação incompatível com a Constituição. Na omissão, ela quer que ande para a direita, ele não anda, ele fica omisso, ele fica inerte. Você vai ter um quadro de inconstitucionalidade por omissão, beleza? Então sabemos quais são os pressupostos, sabemos quais são os tipos de inconstitucionalidade. Vamos começar a tratar a partir de agora dos mecanismos de controle. A classificação dos mecanismos de controle. Primeira classificaçãozinha aqui, ó. A classificação dos mecanismos de controle quanto ao momento. Quando a gente trata da classificação do controle quanto ao momento, a gente vai verificar quando ocorre esse controle. Esse controle pode ser basicamente de dois tipos. Ele pode ser um controle preventivo ou um controle repressivo. Então vamos lembrar, quando a gente trata de classificação quanto ao momento, controle preventivo ou repressivo. O controle preventivo se diferencia do repressivo porque o preventivo ele vai tentar evitar a produção de uma norma inconstitucional. Já o repressivo não. A norma já foi produzida, então o objetivo dele qual é? É expulsar uma norma inconstitucional da ordem jurídica. Então vamos lembrar, ó, falou em controle preventivo, o objetivo dele, prevenir, evitar a produção de uma norma inconstitucional. Em razão disso, o controle preventivo ele ocorre dentro do processo legislativo. Ele incide dentro do processo legislativo, evitando a produção de uma norma inconstitucional. Exemplo de controle preventivo, vamos lembrar aqui, ó, o veto jurídico do presidente da República. O veto jurídico do presidente é um controle preventivo. A rejeição de um projeto de lei pelo Poder Legislativo, pelo fato do Poder Legislativo entender que aquele projeto é inconstitucional,
controle preventivo. Mandado de segurança impetrado por parlamentar, deputado federal ou senador, para fazer valer as regras do processo legislativo fixadas na Constituição, é um controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. Controle repressivo. Já no controle repressivo, você vai ter a norma já produzida. A norma já existe, ela já foi produzida. O objetivo do controle repressivo é expulsar uma norma inconstitucional da ordem jurídica. Não há mais o que prevenir, porque a norma já foi elaborada, já está lá, já está posta. Então, se aqui vai se expulsar a norma. Exemplo de controle repressivo: ajuizamento de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, julgamento de ADECOM, ação declaratória de constitucionalidade, da ADIM por omissão, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Regra geral, galera, quem faz o controle repressivo é o Poder Judiciário, né? Por todos esses meios que a gente acabou de tratar. Mas eu falo regra geral, hein? Por quê? Porque regra geral é assim, ó. Controle preventivo é feito pelo Legislativo e pelo Executivo. Controle repressivo é feito preponderantemente pelo Poder Judiciário. Mas observem que eu falei preponderantemente. É que tanto Legislativo e Executivo podem fazer controle repressivo, como o Judiciário pode fazer controle preventivo. Mas é assim, galera. Preponderantemente, Legislativo e Executivo fazem o preventivo e o Judiciário o repressivo. Excepcionalmente, o Legislativo e o Executivo vão poder fazer o controle repressivo e o Judiciário o preventivo. Acabei de dar para vocês um exemplo de Poder Judiciário fazendo controle preventivo. É justamente o caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar se houver desobediência às normas do processo legislativo. Querem um exemplo de Executivo e Legislativo fazendo controle repressivo? Aqui, ó. Legislativo fazendo controle repressivo. Um exemplo aqui, quando o Legislativo rejeita uma medida provisória. A rejeição de uma medida provisória pelo Legislativo, por entender que a MP é inconstitucional, é meio de controle repressivo. Exemplo de controle repressivo feito pelo Poder Executivo: decretação de intervenção. Quando o Executivo decreta intervenção, ele está querendo o quê? Restabelecer o equilíbrio federativo. Então, é um mecanismo de controle repressivo. Um outro exemplo, quando o chefe do Executivo determina a aplicação de uma norma que ele entende ser inconstitucional. A determinação de não aplicação de uma norma, que só pode ser feita pelo chefe do Executivo, hein, galera? Leia-se: Presidente da República, governador do Estado do DF e prefeito. Então, apenas o Presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos podem determinar a aplicação de uma norma, a não aplicação de uma norma que se entenda inconstitucional. É um meio também de controle repressivo feito pelo Poder Executivo. Mas lembrem que isso é exceção à regra, beleza? Vamos agora tratar de uma outra classificação. Essa aqui mais importante para fins de nossa prova, né? A classificação quanto ao sistema de controle. E para a gente começar a tratar disso, galera, a gente vai aqui para a telinha cheia, né? Então, bora colocar aqui na telinha cheia para a gente tratar desse tipo de classificação. Então, aqui, ó, classificação e organização do sistema de controle de constitucionalidade. Primeira classificação aqui, galera, quanto ao sistema de controle. Primeiro tipo de sistema: controle político. O controle político, ele é realizado por órgãos que não pertencem à estrutura do Poder Judiciário. Então, se o país adota a ideia de um controle realizado por órgãos que não pertencem à estrutura do Poder Judiciário, você vai estar diante do chamado sistema político. Segundo tipo de sistema, o sistema judicial. No sistema judicial, o controle, como própria nomenclatura passa, ele é feito por órgãos que pertencem à estrutura do Poder Judiciário. Então, se o controle é feito por um órgão ou por órgãos pertencentes à estrutura do Poder Judiciário, você vai dar diante do chamado sistema judicial. E o terceiro sistema, o chamado sistema misto. No sistema misto, galera, o controle vai depender do tipo de norma elaborada. Algumas normas são submetidas a controle político e outros tipos de normas submetidas a controle judicial. Então você combina as duas técnicas aí, né? Você teria o controle do tipo misto. Qual o sistema que a gente adota no Brasil, galera? No Brasil a gente adota isso aqui, ó, o sistema judicial. No Brasil, a gente adota sistema judicial.
Mas aqui eu quero que vocês tenham cuidado, hein? Câmerazinha aqui, por favor. Qual o cuidado que eu quero que vocês tenham, galera? A gente adota no Brasil o sistema judicial. Entretanto, apesar de adotarmos um sistema judicial, é possível a existência de controle por órgãos de natureza política. Eita, Mário, me enrolei agora. Não consegui entender. Você acabou de falar que é judicial, mas órgão de controle de natureza política pode fazer o controle, porque nosso controle então não é misto. Nosso controle não é misto, hein, galera? Nosso controle é judicial. Por quê? Porque quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Não há um equilíbrio entre o controle por órgãos de natureza política e o controle feito por órgãos do Poder Judiciário. Porque a última palavra quem dá é o Poder Judiciário. Mesmo que o Executivo, mesmo que o Legislativo entendam que a norma é compatível com a Constituição, o Judiciário pode falar que é inconstitucional. Como não há esse equilíbrio, o nosso controle é um controle pelo sistema judicial. O que não impede, como a gente acabou de ver, que órgãos de natureza política também exerçam o controle. Mas para fim de prova, hein, galera, lembrar, sistema adotado pelo Brasil, sistema judicial, beleza? Bora voltar aqui para a telinha cheia. Então já sabemos aqui, ó, que no Brasil a gente adota o sistema do tipo judicial com possibilidade de controle por órgãos de natureza política. Leia-se executivo e legislativo, mas nosso controle, como a gente acabou de ver, é um controle do tipo judicial. Dentro do controle judicial, hein? Então cuidado aqui, qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Que as duas classificações que a gente vai tratar agora, quanto ao órgão, a classificação aqui que tá no item B e a classificação do item C, quanto à via, são classificações que estão dentro do sistema judicial, hein? Então, tudo que a gente vai falar agora se refere ao sistema judicial. Então, classificação do sistema judicial quanto ao órgão, O que é que leva em conta aqui? Qual é a pergunta que a gente faz? A pergunta que a gente faz é essa daqui, ó, galera. É o quem. É o quem. Quem, dentro da estrutura do Poder Judiciário, pode realizar o controle. Se meu controle é um controle concentrado, também chamado de sistema austríaco, ou europeu, o controle vai se concentrar em um órgão específico. Apenas um determinado órgão poderá realizar o controle. E esse órgão é o chamado Tribunal Constitucional. Então, dentro da ideia do sistema do controle concentrado, apenas o Tribunal Constitucional ele será investido de competência para realizar o controle. Já no controle difuso, também chamado de sistema norte-americano, ou tão somente controle pelo sistema difuso, o controle ele pode ser realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Esse controle poderá ser realizado por qualquer juiz ou por qualquer tribunal, sem limitação. Então, lembrar, quanto ao órgão, quem no judiciário realiza o controle? Se um órgão específico, controle concentrado austríaco ou europeu. Se pode ser realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal, controle difuso ou norte-americano. Segunda classificação, quanto à via pelo qual o controle ele é realizado.
Quanto à via, galera, ela pode ser pela via principal ou incidental. Controle pela via principal é também chamado de controle direto, ou controle objetivo, ou controle abstrato. Então, principal, direto, objetivo, abstrato são sinônimos de controle pela via principal. No controle pela via principal, a demanda, a ação é manejada com o exclusivo objetivo de realizar controle de constitucionalidade. Então, o autor ingressa com a ação e o seu pedido é a realização do controle. Exemplo de controle feito pela via principal, o ajuizamento de um ADIM. Quando alguém ingressa com ADIM, galera, o pedido do autor é a realização do controle de constitucionalidade. Então, pela via principal, a ação é manejada com o exclusivo objetivo de realizar o controle. É o controle pela via principal, onde o controle vai fazer parte do pedido do autor. Controle pela via incidental. No controle pela via incidental, a realização do controle não é o principal objetivo da demanda. O objetivo da demanda é um objetivo outro qualquer. Entretanto, para analisar o pedido feito pela parte, que é o objetivo da demanda, o judiciário vai ter que realizar o controle de constitucionalidade. Então imagine a seguinte situação: eu não quero pagar um tributo, porque eu entendo que a criação daquele tributo é inconstitucional. Então eu ingresso, por exemplo, com mandado de segurança. E no meu mandado de segurança, o meu pedido é o não pagamento do tributo. Mas eu não vou pagar o tributo por quê? Qual é a minha motivação? Qual é o meu fundamento? Qual é o meu motivo? Eu entendo que a criação daquele tributo é inconstitucional. Então, o que é que a gente conclui? Que no controle pela via incidental, a realização do controle não faz parte do pedido, faz parte da causa de pedir. Como, por exemplo, um ajuizamento aí de uma ação subjetiva qualquer, né? Mandado de segurança, um habeas corpus, uma ação ordinária, na qual a parte faz o pedido, mas incidentalmente requer que se realize o controle de constitucionalidade. Esse controle incidental, galera, também chamado, anotem aí, de controle pela via, né, incidental, ou controle subjetivo, ou controle subjetivo, ou controle concreto, ou controle concreto. Então lembrem, né? Quanto à via, qual é a pergunta que a gente vai fazer? A pergunta da gente aqui não é mais quem, é como. Como o controle é realizado? Se é realizado por meio de uma ação cujo exclusivo objetivo é a realização do controle principal. Se não, se o controle é mera causa de pedir, mero fundamento da demanda, é pela via incidental. Mas eu quero que vocês lembrem do seguinte aqui, hein, galera. Pra gente, no Brasil, a gente utiliza a seguinte combinação. Vai ser 99% das vezes assim. O controle concentrado, ele é exercitado pela via principal. Enquanto o controle difuso, ele é realizado pela via incidental. Então vamos lembrar disso, né? Tanto é que as provas, elas não costumam fazer diferenciação não, hein, galera? Quando a prova cobrar concentrado, lembre-se, concentrado principal. Quando a prova cobrar difuso, lembre-se, é difuso incidental. E quais dessas técnicas a gente utiliza aqui, galera? Utilizamos todas, hein? Tanto o concentrado quanto o difuso. Utilizamos o principal e utilizamos o incidental. Em razão disso, a gente adota no Brasil um sistema judicial. Como nós sabemos, o nosso sistema é um judicial, mas um judicial do tipo misto, porque mesclamos todas essas técnicas, beleza? Câmerazinha aqui. Então vamos lembrar, hein, galera?
Quanto ao sistema, qual é o controle que realizamos? Judicial. Não é misto, é judicial. Quanto ao órgão que realiza o controle, utilizamos tanto o concentrado quanto o difuso. Quanto à via, utilizamos tanto o controle principal quanto o incidental. Em razão do Supremo Tribunal Federal mesclar todas essas técnicas, nós adotamos um judicial do tipo misto, mas com uma preponderância do controle concentrado, uma preponderância de uma concentração. Então não confundam, hein, galera? Se o parâmetro for político, judicial e misto, judicial. Mas dentro do judicial, como a gente utiliza todas essas técnicas, qual vai ser a resposta correta? Isso aí vai ser o judicial do tipo misto, beleza? Então já sabemos quais são os pressupostos, já sabemos o que é inconstitucionalidade e suas consequências, já sabemos quais são os sistemas de controle. Vamos agora afunilar, vamos agora concentrar em algumas técnicas que a gente utiliza na nossa Constituição. E a primeira ideia que eu quero que vocês tenham, galera, independentemente do tipo de controle a ser realizado, seja o controle concentrado, seja o controle difuso, a Constituição determina, lá no seu artigo 97, o respeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Então lembrar, o que é que diz a cláusula de reserva de plenário? Somente pelo voto da maioria dos membros do tribunal ou do órgão especial poderá haver a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então lembrar, se um tribunal quiser declarar uma norma inconstitucional, é necessário um procedimento especial. Os órgãos fracionários do tribunal, eles não podem declarar uma norma inconstitucional. Essa declaração tem que ser feita por quem? Tem que ser feita pelo pleno, tem que ser feita pelo órgão especial do tribunal. Então, quais são as ideias que eu quero que vocês absorvam agora com relação à reserva de plenário? Ideias importantes. Então, primeira delas, quando é realizada a reserva de plenário? Quando deve ser respeitada a reserva de plenário? Quando houver declaração de inconstitucionalidade. Então, primeira ideia. Segunda ideia, quem deve respeitar a reserva de plenário? Os tribunais. Não se aplica a reserva de plenário, galera, diante da primeira instância, em juízos singulares. Se aplica apenas nos tribunais. Atenção, o Supremo Tribunal Federal entende que os tribunais de contas, apesar de não serem órgãos do Poder Judiciário, as Cortes de Contas, elas podem realizar controle de constitucionalidade. Porém, se um Tribunal de Contas quiser realizar controle, tem que ser sempre no âmbito concreto, no âmbito incidental, e tem que respeitar a reserva de plenário. Danou-se, Mário. O Tribunal de Contas tem que respeitar a reserva de plenário? Tem, hein, galera? O STF entende que os tribunais de contas devem respeitar a reserva de plenário. Então vamos lembrar para a gente nunca mais esquecer. Quando é que eu aplico a reserva de plenário? Para declarar a inconstitucionalidade. Eu não vou utilizar para declarar revogação, não recepção ou para declarar a constitucionalidade. Eu só uso para declarar a inconstitucionalidade. Segunda pergunta, onde é que eu aplico a reserva de plenário? Se eu perguntar onde é que eu aplico a reserva de plenário, vocês já sabem. Eu aplico no âmbito dos tribunais. Órgão fracionário de tribunal não pode declarar norma inconstitucional. Órgão fracionário pode declarar o quê? A constitucionalidade, mas nunca a inconstitucionalidade. Terceira pergunta, qual o procedimento que deve ser obedecido para se estabelecer a reserva de plenário? Então, qual é o procedimento, galera? Lembrar o quórum, que é a maioria absoluta, do pleno do tribunal ou do respectivo órgão especial. Se o tribunal tiver órgão especial, lembrem, né? Se o tribunal tiver mais que 25 membros, ele poderá criar um órgão especial, que será composto entre 11, mínimo, e no máximo de 25 membros. Se o tribunal tiver órgão especial, ele vai poder também, pela sua maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade. Quarto questionamento, importantíssimo, hein? Existe exceção à aplicação da reserva? Será que em alguma situação um tribunal
ele pode deixar de aplicar uma norma sem ser pelo pleno ou pelo órgão especial? Pode sim, hein, galera. A gente tem duas exceções. Em duas situações é possível ao tribunal deixar de aplicar a norma sem ser por decisão do pleno ou do órgão especial. Eu quero que vocês lembrem sempre. Primeira situação. Quando o tribunal, aquele mesmo tribunal, anteriormente, por meio do seu pleno ou do seu órgão especial, já tiver declarado a inconstitucionalidade daquela matéria. Exatamente. Imagine que o tribunal anteriormente enfrentou aquela matéria e, por meio do pleno ou órgão especial, declarou aquela norma inconstitucional. Nas próximas vezes que ele enfrentar aquela matéria novamente, ele não vai ter que submeter mais a matéria para o pleno ou pelo órgão especial. Ele já pode julgar diretamente pelo órgão fracionário. Então, primeira exceção. Segunda exceção, uma outra exceção que é óbvia, né? Quando o Supremo Tribunal Federal, quando o STF já tiver apreciado aquela matéria, entendeu pela inconstitucionalidade daquela situação. Exatamente. Se o STF, o Supremo Tribunal Federal, já tiver apreciado aquela matéria e já tiver entendido por sua inconstitucionalidade, nas próximas vezes, os órgãos fracionários dos tribunais podem julgar diretamente, aplicando a decisão do Supremo, sem ter que respeitar o artigo 97 da Constituição. Então a gente tem essas duas exceções. Então não esqueçam, hein, galera, de novo, encher o saco de vocês, porque isso vive caindo em prova. É possível, em determinadas situações, o órgão fracionário julgar direto. Quando é que é possível? Primeiro, se for constitucional, para declarar a constitucionalidade não tem problema, né? E se a norma for inconstitucional, quando é que ele pode deixar de submeter a matéria ao pleno órgão especial? Quando o pleno órgão especial anteriormente já tiver analisado a matéria, entendido pela sua inconstitucionalidade, ou quando o STF também já tiver apreciado a matéria e tiver entendido pela sua inconstitucionalidade. Último tópicozinho envolvendo reserva de plenário. Súmula vinculante número 10 do Supremo. Não esqueçam, hein, galera? O que é que diz a súmula vinculante número 10 do Supremo? Que fere, ofende, né? Agride a cláusula de reserva de plenário. Decisão de órgão fracionário do tribunal que, apesar de não declarar a inconstitucionalidade da norma, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Exatamente. Imagina a seguinte situação. O órgão fracionário do tribunal se depara com a demanda que ele vai ter que julgar e tem que aplicar uma lei qualquer, uma lei X, uma lei Y, uma lei qualquer. A lei tem que ser aplicada naquela situação, mas ele passa por cima, ele não aplica a lei. Ele faz de conta que a lei não existe. Ora, se uma lei está em vigor, ela tem que ser aplicada na situação dela prevista. Ela só não vai ser aplicada se ocorrer o quê? Exato. Se ocorrer uma situação de inconstitucionalidade. Então, será que o órgão fracionário ele poderia burlar o artigo 97 e falar, opa, eu não vou declarar expressamente a inconstitucionalidade, porque se eu declarar expressamente vai dar trabalho para o tribunal, vai ter que submeter a matéria para o pleno órgão especial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um migué aqui, eu vou fazer de conta que a lei não existe. Será que ele pode fazer isso? Não, é o que diz a súmula vinculante número 10 do Supremo. Viola a cláusula de reserva de plenário, decisão de órgão fracionário, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Né? Então, lembrar, se por acaso você tem um órgão fracionário do tribunal agindo dessa forma, vai estar ferindo a súmula vinculante 10 do Supremo, vai caber a reclamação. Beleza, galera? Então, vocês estão craques agora em reserva de plenário. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta, rapidinho, para a gente continuar tratando de controle de constitucionalidade.